Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Muitas pessoas, ao operarem swing trading ou mesmo position, utilizam filtros nas suas estratégias. Esses filtros mostram se é um bom momento de abrir aquela operação ou não, é melhor aguardar um pouco. Mas e se nós utilizássemos o filtro no gráfico do Ibovespa, ao invés de usar o filtro no papel individual? Será que funciona? O estudo de hoje tenta responder essa pergunta. Primeiramente, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer e levar informação de qualidade para outras pessoas que também estão nesse mundo tentando vencer no mercado. E também seguindo as outras redes sociais, como Instagram, Telegram, os links estão na descrição, ok? Bom, antes de nós falarmos do filtro, a gente tem que deixar bem claro a diferença entre risco sistêmico e risco não sistêmico, tá? O risco não sistêmico é o risco daquele ativo, intrínseco daquele ativo, tá? O risco não sistêmico é o risco de uma notícia ruim sobre uma empresa que pode desencadear uma queda no preço das ações, na cotação daquele papel, tá? É o risco de um ativo específico. O risco não sistêmico, embora ele seja ruim, ele não é tão perigoso quanto o risco sistêmico, porque ele vai afetar um ativo individualmente. E por causa disso, você pode tomar um stop naquele ativo, mas outro ativo você pode ter lucro e no final das contas ali vai amenizar aquele resultado, né? Aquele prejuízo. Agora, o pior risco é o risco sistêmico, que é um risco que afeta todo o mercado, tá? Esse é o pior risco de quando nós fazemos operações na bolsa. E uma das maneiras de avaliar esse risco é fazendo uma análise da bolsa como um todo, ou mesmo, seguindo a teoria de Dowd, que os preços descontam tudo, olhando o gráfico do Ibov. Ali nós temos uma visão geral de como anda o mercado. Bom, o filtro, a ideia de filtros, né, é muito usado principalmente quem opera volatilidade. A ideia do filtro é filtrar grandes períodos de queda, para você não ficar comprando ali enquanto aquele papel está caindo ali por dias, semanas, meses. Bom, e se nós utilizássemos esse filtro, ao invés de colocar no papel, colocar ele no gráfico do Ibovespa? A ideia é filtrar estes longos períodos de queda do mercado como um todo, não apenas de um papel, mas de toda a bolsa em geral, do próprio benchmark, que é o Ibovespa. Bom, então é esse o estudo que eu vou trazer hoje. Aqui nós temos o gráfico do Ibovespa, eu peguei 10 anos de gráfico, tá? Nós vamos avaliar aqui um período de 10 anos. Por que 10 anos? Porque nós pegamos todo esse primeiro período de bear market aqui e pegamos também todo esse período de bull market. E existem infinitas possibilidades de filtro que nós podemos utilizar, tá? O exemplo que eu trouxe aqui é da média móvel exponencial de 200 períodos, é uma média longa, eu sei, tá? Mas justamente para simplificar o trabalho aqui, porque nós vamos ter que cortar todos esses períodos aqui, onde a média estava apontando para cima e onde ela estava apontando para baixo, tá? Quando a média está verde, é porque a média está para cima e os preços estão acima dela. E quando o preço cruza para baixo, ela fica vermelha, tá? Então eu utilizei uma média longa, tá, de 200, não estou dizendo que ela é a melhor, é apenas um exemplo, você pode usar de 50, de 20 se quiser, de 10, você pode não usar a média móvel, pode usar qualquer outro indicador, ou mesmo algum tipo de análise fundamentalista para determinar o período de alta ou de baixa do Ibov. Isso aqui é só um exemplo, são infinitas possibilidades aqui. Bom, então eu escolhi a média móvel exponencial de 200 períodos e coloquei em cima do Ibov. Durante esse primeiro período aqui de queda, nós podemos ver que a maior parte do período essa média ficou vermelha, tá? E principalmente nessas quedas maiores, olha só, durante todo esse período aqui ficou vermelha, esse período, todo o início aqui, ó, todo ano de 2011 ela ficou em vermelho, tá? E tivemos poucos períodos verdes, enquanto que no bull market ela ficou praticamente toda verde, exceto aqui em 2018, isso aqui foi na época da greve dos caminhoneiros, né? Ela virou para baixo aqui por causa do crash do ano passado, de 2020, né? E depois voltou um ou outro dia aqui, ó, durante a recuperação, e depois voltou a ficar verde. E qual que é a ideia aqui? É pegar uma estratégia, eu escolhi uma estratégia de volatilidade, escolhi o FR2, e o que a gente faz? A gente vai operar apenas quando essa média estiver verde, ou seja, quando o preço estiver acima da média, ou a média estiver virada para cima, exponencial. Geralmente, quando o preço cruza para cima ou para baixo, quando o preço cruza a média exponencial, ela inclina também, ela muda de cor. É muito raro uma situação diferente dessa usando a média exponencial. Então, fica bem claro que durante todo esse período de queda aqui do Ibovespa,
nós tivemos um número reduzido de operações porque tivemos poucos períodos para operar. Operamos aqui, alguns dias aqui, alguns dias aqui. Esse período aqui, ó, 2014 operamos um bocado, uma parte aqui de 2015, todo esse período aqui sem operar. E a partir daqui operamos praticamente todo o período, né? Exceto alguns dias aqui, alguns pouquíssimos dias aqui, esse período de queda, tá? Observe que nós esperamos um bom tempo de recuperação aqui para voltar a operar, tá? E alguns poucos dias aqui também sem operar, tá? E o restante operamos também, tá? Qual foi a estratégia escolhida? Foi o IFR2, a versão do Storm, né? Eu sempre falo que tem várias versões do IFR2, né? Como a do Storm é mais popular, ou seja, você compra com o IFR2 abaixo de 25, vende na máxima dos 2 últimos dias e sai no 7º dia de operação, caso não tenha alcançado o lucro ainda, é um stop no tempo. Então, o que eu fiz? Aqui eu tenho todo, nessa planilha, né, eu tenho todo o backtest dessa estratégia do IFR2, tá? Todo o backtest. E então, nessa segunda aba aqui, o que eu fiz? Eu peguei pela data de entrada e eu excluí todas as operações feitas nos dias que aquela média exponencial de 200 do Ibov estava vermelha, estava para baixo, com o preço abaixo da média, tá? Todos aqueles dias eu excluí, então eu excluí todas aquelas operações. Não é um backtest perfeito, eu sei, tem vários detalhes aqui que deveriam ser levados em consideração, mas eu não encontrei uma maneira de otimizar isso, ou de automatizar isso, tá? Obviamente, existem outros pormenores para serem observados aqui, mas esse é só um estudo inicial para mostrar se esse caminho é um caminho promissor ou não. Sendo promissor, a gente pode fazer vários outros estudos, pode aprofundar muito mais nessa questão, tá? Mas primeiro você precisa de um panorama da situação para ver se vale a pena investir tempo e esforço naquilo ou não. E essa é a ideia deste estudo, tá? É um estudo inicial. Bom, aqui na terceira aba, o que eu fiz aqui? Eu fiz um comparativo, tá, da estratégia sem o filtro e com o filtro. Então, primeiro vamos analisar os gráficos aqui, depois nós olhamos a tabela. Esse primeiro gráfico é um gráfico de um backtest do IFR2, padrão Stormer, tá? Normal. É um backtest de 10 anos, feito em cima de todos os papéis do IBXX, que é um índice com 100 papéis, tá? E cada entrada é feita com 10% do capital, tá? Do capital inicial. O capital inicial é 100 mil reais, então nós entramos com 10 mil reais, é um valor fixo, tá? É um backtest onde eu não reinvestir os lucros, e isso é importante frisar, o lucro aqui não foi reinvestido, porque reinvestindo os lucros aqui, aí entra a questão de juros compostos, aí muda tudo. Essa análise se torna muito mais complexa, tá? Então, para simplificar, eu considerei sem reinvestir o lucro. Então, são entradas de 10 mil reais em cada trade, tá? Então, nós podemos ver claramente nesse gráfico o primeiro período de bear market, que nos primeiros anos ele até chegou a dar um lucro aqui, né, mais ou menos 40% de lucro, começou com 100 mil, chegou em 140 mil, ficou na horizontal aqui, mais ou menos uns 2, talvez 3 anos, e na virada aí de 2016, surfou todo o bull market, sofrendo aquela queda, né, de 2020, e na recuperação aqui, recuperou, depois não conseguiu romper o topo e ficou mais ou menos por aqui mesmo, tá? Então esse aqui é o gráfico desse backtest. Aqui nós temos o gráfico do backtest utilizando o filtro lá no Ibov. A gente vê que todo esse período aqui, ó, a gente ficou boa parte dele, talvez metade ou mais da metade desse período, de fora do mercado. Ele se resume a isso daqui, ó. Então o número de operações caiu bastante nesse período. Lembrando que esse capital ficando livre, a gente pode usar ele por outras coisas. Aí são necessários estudos adicionais, né, sobre isso. Mas enfim. Então todo esse período, ele se resume nesse trecho aqui. Podemos ver que nós ficamos de fora dessa alta aqui, ó, de mais ou menos 40%, desses 40 mil aqui, ó, porque o capital aqui praticamente não cresceu. Então nós surfamos o bull market e a crise de 2020, ela praticamente nem aparece aqui, é uma dessas crises menorzinhas aqui, ó, provavelmente essa daqui, tá? E depois essa segunda crise a gente estava operando e emendou com a crise de 2020, acabou formando esse drawdown aqui. Então a primeira coisa que a gente pode observar é a diferença de lucro, tá? Esse aqui chegou até aqui em torno de 240 mil, esse aqui chegou em torno do 200 mil. Então, utilizar o filtro reduziu o lucro total da estratégia, tá? Mas essa é uma análise muito superficial, tem várias outras coisas que a gente pode observar aqui. E para ver esses outros detalhes, a gente tem que utilizar as métricas. Então, vamos para a tabela agora. Bom, então nós temos aqui uma coluna com as métricas, o FR2 normal, filtrado, e qual foi a alteração que houve após o filtro, tá? Bom, então o lucro final
seria 140 mil sem o filtro, caiu para 105 mil. Então tivemos uma piora no lucro final, uma piora de menos 25%, tá? Agora, com respeito ao número de operações, reparem que sem o filtro nós tivemos 4.173 operações e filtrando tivemos 2.577 operações, uma redução de 38%, tá? Reduzimos então em 38% e o lucro só caiu 25%, ou seja, houve uma melhora. A gente tem que lembrar que esse backtest aqui eu não estou considerando custos, porque na hora que filtra isso aqui, aí já muda, fica mais complicado a questão de custos. E o custo também varia de corretor, etc, né? Então, eu vou pagar bem menos custos aqui nessa segunda estratégia, e isso não está contabilizado aqui, tá? Porque o número de operações ele cai bastante. Então, é mais um item a favor de usar o filtro. Como a queda no lucro não foi proporcional à queda no número de operações, né, caiu muito mais operações do que lucro, então o médio por operação, né, o resultado médio por operação, ele melhora. Enquanto que sem o filtro, nós tivemos aí, investindo 10 mil reais em cada operação, tínhamos uma média de 33 reais por operação, de lucro por operação. Enquanto que com o filtro vai para 40%. Ou seja, aumento de 21% no lucro médio. Então as operações aqui elas são 21% mais lucrativas do que operar sem o filtro, tá? Outra coisa é a taxa de acerto. Essa aqui foi uma surpresa para mim porque eu pensei que realmente ia melhorar bastante a taxa de acerto e ficou a mesma coisa, né? A operação de uma alteração de menos de 1%, isso aqui estatisticamente não é nada, então a taxa de acerto foi praticamente a mesma. O que mudou foi a diferença no payoff, onde a gente tinha um payoff de 0,59, ele subiu para 0,63, quase 7% de aumento no payoff. Lembrando que o payoff é a diferença entre o quanto eu ganho quando eu tenho lucro na operação, tá? Comparado com quanto eu perco quando eu tenho loss naquela operação, tá? É o lucro versus ganho por operação, tá? O drawdown, na minha opinião, foi um dos melhores resultados que esse filtro trouxe, tá? Porque nesse primeiro gráfico tínhamos um drawdown de quase 30 mil, R$ 29.428, enquanto que filtrando o nosso drawdown ele cai para 17.286. Foi uma queda de 41% no drawdown. Isso mostra que a maior mudança ao utilizar esse filtro é realmente no quesito de segurança. É muito mais seguro. Segurança para mim é diminuir o risco. E o risco para mim é quanto de dinheiro que eu perco ou que eu posso perder. Tá? Uma estimativa disso. E o drawdown mostra. É uma estimativa de quanto você pode perder operando aquela estratégia. Tá? Então o drawdown máximo ele caiu 40%. Isso aqui é muito bom. Uma das principais melhoras em utilizar esse filtro. E, obviamente, afetou também o fator de recuperação. O fator de recuperação aqui, que compara o lucro com o drawdown, o fator de recuperação era 4,8 e ele subiu para 6,1. Um fator de recuperação excelente. Ou seja, 27% de melhora, de aumento nesse fator de recuperação. Como eu disse no início, esse é um estudo introdutório e, a meu ver, vale muito a pena continuar investindo tempo e esforço nisso. Tá? A gente pode testar outros filtros, a gente pode utilizar outras estratégias. Será que melhora também no seguidor de tendência ou será que melhora apenas no de volatilidade? Qual filtro funciona melhor com qual estratégia? Então tem várias coisas aqui onde nós podemos melhorar e fazer estudos seguintes, tá? Por exemplo, também, quando o Ibov estiver abaixo da média, se nós operássemos vendido? Operamos vendido com o Ibov abaixo da média e operamos comprado com o Ibov acima da média. Então isso abre porta para um mundo de possibilidades, tá? Existem inúmeras combinações possíveis e ideias derivadas dessa ideia aqui original. Bom, então por hoje é isso. Escreve aqui nos comentários se você gostou, se achou interessante a ideia ou outras ideias que surgiram após ver esse vídeo. Lembrando que tem playlist lá no meu canal com outros tipos de estudos parecidos, né, de mercado assim, para quem quer se aprofundar nesse mundo do trading. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, ok? Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.